Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar dois tipos de agrupamentos, em especial o arranjo simples e a combinação simples. Bom, em análise combinatória, às vezes a gente percebe que o nosso problema, ele exige que a gente conte elementos de um grupo. Daí vem a palavra, né? Agrupamentos, quer dizer, eu estou fazendo a contagem de elementos dentro de um grupo. Para a gente saber qual tipo de agrupamento que a gente vai utilizar, qual tipo de fórmula a gente vai utilizar, eu preciso saber nesse agrupamento se a ordem dos elementos dentro do grupo é importante, ou seja, se a ordem importa, ou se a ordem dentro dos elementos do grupo não é importante, se ela não importa. Se a ordem importa, quer dizer que o agrupamento que eu vou utilizar é um arranjo simples, que está aqui a fórmula dele, né? Aqui, só para a gente poder começar a entender essa fórmula, esse N aqui é o total de elementos que eu posso escolher. Aqui é a quantidade de elementos do grupo. Então, aqui a gente lê um arranjo de N elementos para escolher P, tomados de P. Se a ordem não for importante, quer dizer que o nosso agrupamento será uma combinação simples. E a gente vai ter essa fórmula. Esse N aqui também é o total de elementos para poder escolher, e o P é a quantidade de elementos dentro do grupo. Primeiramente, eu vou ensinar como que a gente vai utilizar essas fórmulas, depois que a gente vai ver alguns exemplos. Então, primeiro, vamos aprender a calcular o arranjo simples. Voltando aqui, a gente tem essa fórmula aqui, que ela funciona. Se vocês tentarem, vocês vão ver que ela vai funcionar. Só que eu vou ensinar vocês a calcular de uma forma que eu acho mais simples ainda, que a gente não vai trabalhar com fatorial, certo? Bom, aqui eu tenho um arranjo com um total de 9 elementos e eu vou formar grupos de 4. Então, como é que eu faço para calcular isso? Como eu vou formar grupos de 4, eu vou colocar 4 espaços aqui, 4 tracinhos. Agora eu começo com o total, que é 9, e eu vou fazer como se eu estivesse calculando um fatorial. Eu vou diminuindo uma unidade. Então, 9, 8, 7, 6, até acabar a quantidade de tracinhos. Agora é só a gente multiplicar. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Que vai dar 3.024. O próximo arranjo é um arranjo com um total de 8 elementos para formar grupos de 2. Então, como eu quero grupos de 2, eu vou colocar 2 espaços. Aí eu começo com o total, que é 8, e faço 8 vezes, como se eu estivesse calculando um fatorial. Antes do 8 vem o 7. Aí é só multiplicar. 8 vezes 7, 56. O próximo arranjo é um arranjo com um total de 10 elementos para formar grupos de 3. Eu vou pegar esse 3 e vou colocar 3 espaços. E esse 10, eu começo colocando ele no primeiro espaço e vou diminuindo. 10, 9, 8, até acabar os espaços. Agora é só multiplicar. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. Agora a gente vai aprender a calcular a combinação simples. Agora sim, a gente não tem como fugir do fatorial. A gente vai colocar uma barra da fração. Eu começo com esse número aqui, que é o total de elementos que eu posso escolher. Eu tenho 9, né? 9 opções. Então, fica 9 fatorial. Agora, eu vou utilizar a quantidade de elementos do grupo, é 7. Então, coloco aqui 7 fatorial. E o outro número é a subtração. Eu vou fazer 9 menos 7, que são 2 fatorial. Bom, eu vou desenvolver esse 9, esse 7, esse 2 completamente, porque eu acho que vocês acharam mais fácil na última aula que a gente teve. Vou desenvolver o 9 todinho. 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, o 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6, vezes 5,
vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Bom, agora que eu já desenvolvi tudo, eu vou fazer alguns cancelamentos. Olha, eu posso cancelar 7 com 7, 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. E agora vamos pegar esses números que sobraram. Aqui sobrou 9 vezes 8, que dá 72. Aqui sobrou 2 vezes 1, que dá 2. Agora é só dividir. 72 dividido por 2 dá 36. Então, para quem tem dificuldade de desenvolver o fatorial só até certo ponto, tá aí uma forma que dá para vocês resolverem, uma forma que dá para utilizarem. Bom, vamos para o próximo. Primeiro, a gente vai colocar em cima da fração o 18, com o fatorial. Então, fica 18 fatorial. Aí, eu venho aqui pela quantidade de elementos do grupo, coloco aqui 16 fatorial. E o outro número é 18 menos 16, que dá 2 fatorial. Bom, eu não vou desenvolver 18 fatorial inteirinho, porque eu ia ficar aqui a tarde inteira, né? Então, eu vou desenvolver o 18 só até o 16, porque o 16 está mais próximo do 18 do que o 2. Então, eu vou lá, 18 vezes 17 vezes 16, fatorial. Vou parar aqui, mas se vocês quisessem desenvolver tudo e depois efetuar os cancelamentos, também pode. Esse 16 fatorial eu irei repetir. E 2 fatorial, eu vou resolver. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Agora, eu vou cancelar 16 fatorial com 16 fatorial. E aqui, vocês podem decidir se vai dividir algum número desses de cima por 2 ou pode deixar assim mesmo. Eu vou deixar assim mesmo para vocês terem uma outra opção. O que a gente pode fazer? Primeiro, eu vou fazer 18 vezes 17, que foi os dois números que sobraram em cima, dá 306. Dividido, e vou repetir esse 2 aqui que sobrou. Agora sim, eu vou dividir isso por 2, que dá 153. Então, para quem tem dificuldade de fazer o cancelamento, eu posso pegar esse 2 e dividir ele só no final. Também pode fazer isso. O próximo exemplo é uma combinação de 5 tomado de 3. Bom, eu vou começar pelo total, que é 5 fatorial. Sobre. Agora, eu pego aqui a quantidade de elementos do grupo, que é 3, então 3 fatorial. E o próximo número eu vou fazer 5 menos 3, que é 2. Esse aqui, como é pequeno, eu vou desenvolver ele todo, né? Igual a gente fez o primeiro exemplo. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. E 2 fatorial é 2. Bom, agora eu vou fazer os cancelamentos. Ó, 3 eu posso cortar com 3, 2 com 2, 1 com 1. Sobrou do lado de cima 5 vezes 4, que são 20. E sobrou aqui o 2. Agora é só dividir. 20 dividido por 2, 10. Bom, agora nós iremos para os exemplos, né? Que são a parte mais interessante disso, porque calcular a combinação é algo que não é muito importante na matemática, né? O interessante é saber aplicar. A primeira pergunta diz o seguinte: uma turma do SED 6 do Gama tem 34 alunos. De quantas maneiras podemos escolher representante e vice-representante de turma para essa turma? Ficou bastante turma, né? Essa pergunta, mas ok. Bom, então eu tenho um total de 34 pessoas e eu quero formar um grupo de 2 pessoas. Como assim, professor, um grupo de 2 pessoas? É uma pessoa que vai ser representante e uma pessoa que vai ser vice-representante. Bom, agora vocês têm que se perguntar, a ordem é importante? Caso, né, a ordem importa? A ordem de quem? A ordem desses elementos do grupo? Então, vamos supor que eu tenha escolhido 2 pessoas, né, a Ana e a Maria, para ser representante e vice-representante da sala. Eu posso ter
Ana representante e Maria vice-representante. Ou eu posso ter Ana vice-representante e Maria representante. Ou seja, a ordem entre elas, as pessoas escolhidas, faz diferença. Porque se eu trocar Ana com Maria de cargo, é uma opção diferente. Ou seja, a ordem é importante, então a gente vai calcular um arranjo. No caso, um arranjo simples. Que arranjo é esse? Um arranjo, eu tenho um total de 34 elementos e vou formar grupos de 2, porque eu escolherei representante e vice-representante. Como que eu faço isso? Como eu vou formar grupos de 2, eu vou colocar 2 espaços, aí agora eu começo do total, 34, e vou diminuindo. Antes do 34 vem o 33. E agora é só multiplicar, 34 vezes 33. Que dá 1.122. O próximo exemplo diz o seguinte: a direção do 76 do Gama irá selecionar 3 professores para uma comissão que coordenará as aulas à distância. De quantas maneiras a direção poderá fazer essa escolha se há 20 professores disponíveis? Então, eu tenho um total de 20 pessoas, 20 professores disponíveis, e eu vou formar grupos de 3, Aí tá falando que ele quer montar uma comissão que tem 3 pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu já sei que, no caso, eu estou formando grupos. A pergunta é arranjo ou é combinação? A ordem importa ou a ordem não importa? A pergunta que vocês têm que fazer é sempre essa quando o problema estiver se tratando de um grupo. Bom, aqui está falando no problema que a direção vai formar uma comissão. Eles não estão falando que o professor X ele vai ter um cargo dentro desse grupo. Então, isso é muito importante. Geralmente, os agrupamentos em que a ordem é importante, dentro do grupo, cada componente tem um cargo. Lembra no exemplo anterior que a gente tinha representante e vice-representante? Cada componente dentro desse grupo tinha um cargo. Agora, nesse exemplo aqui, eu estou querendo formar uma comissão. Então, a gente viu que a ordem não importa. E se a ordem não é importante, a gente vai calcular uma combinação simples. Bom, então é uma combinação, eu tenho 20 elementos para escolher 3. Então, eu coloco 20 em cima, 20 fatorial, sobre 3 fatorial embaixo, e tem que colocar um outro número, que é 20 menos 3, que são 17 fatorial. Bom, como 20 fatorial é um número muito grande, eu vou desenvolver ele até chegar no 17, para eu poder fazer o cancelamento. Então, fica 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Bom, esse 3 fatorial aqui eu vou resolver. Vou colocar aqui no cantinho. 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, coloco aqui o 6. E o 17 fatorial eu irei só repetir, porque eu quero cancelar com o de cima. Agora, vamos efetuar o cancelamento, vou cancelar 17 com 17 e vou multiplicar esses números aqui de cima. 20 vezes 19 vezes 18. Que dá 6.840. Dividido, não se esqueça desse 6 que está aqui embaixo, por 6. Então, vou dividir por 6, que isso dá 1.140. Então, nesse caso, se a direção for selecionar 3 professores, dentro de 20 professores, ele tem 1.140 escolhas. O próximo exemplo diz o seguinte: uma urna contém 2 bolas azuis e 5 vermelhas. De quantas formas podemos selecionar? A letra A, 2 bolas. E a letra B, 3 bolas azuis e 2 vermelhas. Esse é um problema bem clássico, mas ele costuma cair muito. Então, eu resolvi trazer ele para vocês. Bom, vamos primeiro, o primeiro item, que é o item A.
eu quero selecionar duas bolas. Ele pode ser uma bola azul e uma vermelha, pode ser duas azuis, pode ser duas vermelhas e pode ser dois números iguais, dois números diferentes. Aqui não está importando, né? Eu quero duas bolas de qualquer cor ou de qualquer número. Agora, vamos supor que eu escolhi duas bolas, né? Primeiro eu escolhi a bola 5 e depois eu escolhi a bola, aliás, 5 azul e depois escolhi a bola 2 vermelha, certo? Porque são cores diferentes, então é bom frisar isso. Se eu tivesse escolhido primeiro a bola 2 vermelha e depois a bola 5 azul, essa combinação aqui, essas duas bolas, é diferente dessa? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. A ordem é importante dentro do grupo escolhido? Na verdade, não, né? Eu pegar primeiro a bola azul e depois a bola vermelha, ou primeiro a bola 5 e depois a bola 2, não vai fazer diferença. Então, nesse caso, a gente diz que a ordem não é importante. E se a ordem não é importante, esse é um problema de combinação simples. Então, nesse caso, eu vou calcular uma combinação. Bom, vamos ver quem que é o total, né? Aqui ele falou, quero selecionar duas bolas. Não falou se a bola é azul ou vermelha. Então, eu posso pegar tanto dentro desse total de 8 bolas azuis ou dentro dessas 5 bolas vermelhas. Eu tenho no total 8 mais 5, 13. Então, eu tenho 13 bolas para eu poder fazer a escolha. E eu vou selecionar duas. Eu vou formar grupos de duas bolas. Grupos de 2. Como é que a gente calcula isso? Vai ficar 13 fatorial sobre 2 fatorial e o próximo número é 13 menos 2, 11 fatorial. Como 13 fatorial tem bastante número, eu vou desenvolver o 13 só até chegar no 11. Então, fica 13, 12, 11 fatorial. Bom, 2 fatorial é 2 e 11 fatorial eu vou só repetir porque eu quero cancelar com o de cima. Vou cancelar 11 fatorial com 11 fatorial. Agora eu vou multiplicar 13 vezes 12, que dá 156, e vou dividir por 2, esse 2 que está aqui. 156 dividido por 2 dá 78. Então, eu tenho 78 formas de selecionar duas bolas se eu tiver um total de 13 bolas disponíveis. Bom, o próximo problema é um problema um pouco mais complicado, porque eu quero selecionar 3 bolas azuis e 2 bolas vermelhas. É um pouco mais complicado, mas nem tanto. Por quê? Eu não posso selecionar 3 bolas azuis dentro do total todo. Eu vou pegar só nas bolas azuis. Então, aqui, isso daqui, eu quero formar um grupo onde o total, qual é o total de bolas azuis? É 8 e eu vou selecionar 3. Agora, nesse caso aqui, eu vou selecionar 2 bolas vermelhas. Eu só posso pegar dentro do total de bolas vermelhas. Aliás, eu coloquei 6 bolas aqui, são só 5, né? Então, ignorem essa última bola aqui. Bom, eu tenho 5 bolas vermelhas e vou selecionar 2. Então, a gente vai calcular essas combinações separadamente, né? Primeiro, eu vou fazer a combinação de 8 para fazer grupos de 3. Em cima, eu vou colocar 8 fatorial, embaixo 3 fatorial e também 8 menos 3, 5 fatorial. Vou desenvolver o 8 até chegar no 5. Então, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vou responder 3 fatorial. A gente já calculou antes, né? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E 5 fatorial, eu vou só repetir porque eu quero cancelar. Vou cancelar aqui 5 fatorial com 5 fatorial. Como tá igual, né? Tá muito fácil, vou cancelar o 6 com 6. 8 vezes 7, 56. Então, eu tenho 56 formas de selecionar 3 bolas azuis se eu tiver um total de 8. Bom, agora eu vou calcular essa combinação aqui para selecionar essas 2 bolas vermelhas.
é uma combinação. Eu tenho um total de 5 bolas vermelhas e vou selecionar, fazer grupos de 2. Em cima eu coloco 5 fatorial, embaixo 2 fatorial e o outro número é 5 menos 2, 3 fatorial. Eu vou desenvolver o 5 até chegar no 3, então fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial é 2 e esse 3 fatorial eu irei repetir. Agora eu vou cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. E aqui, 5 vezes 4 é 20, e esse 2 eu vou repetir aqui embaixo. E por fim, 20 dividido por 2 é 10. Ou seja, eu tenho 10 formas de selecionar 2 bolas vermelhas, no total de 5. Bom, mas isso aqui não me responde, né? A minha resposta final, na verdade, a gente vai fazer uma combinação das duas. Porque eu tenho 56 formas de selecionar bolas azuis e 10 formas de selecionar essas bolas vermelhas. Então, no total, é só multiplicar 56 vezes 10, eu tenho 560 maneiras de selecionar 5 bolas, sendo 3 bolas azuis e 2 bolas vermelhas. Bom, próximo exemplo diz o seguinte: no interclasse do sede 6 do Gama, é uma competição de futebol entre as 22 turmas. De quantos modos distintos pode ser formado um pódio com o primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, na verdade, eu tenho um total de 22 elementos para eu poder escolher, que são as 22 turmas, e eu vou formar grupos com 3 elementos. Que grupo é esse? É o pódio. Eu vou selecionar uma pessoa para o primeiro, uma turma para o primeiro lugar, uma turma para o segundo e uma turma para o terceiro. Bom, a pergunta que a gente sempre faz aqui, a ordem é importante? Nesse caso é sim. Faz muita diferença ficar em primeiro ou em terceiro lugar, é um pódio. Observa que o primeiro, o segundo e o terceiro lugar pode ser dito como um cargo dentro do grupo, né? Ser o primeiro lugar é diferente de ser o segundo lugar e é diferente de ser o terceiro lugar. Então, nesse caso, a ordem é importante. Se a ordem é importante, a gente vai calcular um arranjo simples. Então, é um arranjo, eu tenho 22 elementos e eu vou fazer grupos de 3. Então, como é que a gente calcula arranjo? O número 3 aqui é a quantidade de espaços que eu vou colocar. Então, tenho 1, 2, 3 espaços. Agora, eu começo pelo total, que é 22, e vou diminuindo. 22, 21, 20. Agora, é só multiplicar esses números, né? 22 vezes 21 vezes 20. Isso dá 9.240. Então, das 22 turmas, se a gente for fazer uma competição, eu tenho 9.240 formas de montar um pódio, né? 9.240 maneiras de montar primeiro, segundo e terceiro lugar. Bom, a gente acabou por aqui. Obrigada pela participação de vocês. Respondam a atividade 2. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários ou na plataforma do Google Sala de Aula. Tenha um bom final de semana. Bom final de semana não, uma boa semana, desculpa. Na sexta-feira eu irei tirar dúvidas pelo Meet, aguardo vocês lá. Tchau, tchau.